Boa tarde, que delícia estar aqui com você nessa última tarde de julho. Dia 31 de julho chegou, né? Uau, esse mês é incrível, esse mês que nós paramos aí no meio para rever as energias para o próximo tempo, né? Para o restante do semestre. Que bom te ver aqui, Winnie, seja bem-vinda. Olha, Change Maker, a gente precisa conversar, né? Faz tanto tempo. Que bom estar aqui com vocês hoje. E eu fiquei pensando que eu não poderia deixar de passar aqui nesse final de julho. Eu tive mais recolhida nesses 15 dias, você pode imaginar por quê, mas já tá tudo bem. Já estamos do outro lado. Já estamos do outro lado aí, né? E quero muito fechar Josué com você aqui, né? Nós começamos julho estudando Josué. Obrigada pela sua companhia nesse julho estudando Josué conosco. Foi bem incrível. E esse é um livro que eu amo. Eu hoje ainda, relendo aqui, eu fiquei pensando, será que eu não vou em agosto ainda continuar estudando Josué? Porque, gente, eu acho que ele é tão para esse nosso tempo de tomar posse da terra, é tão para esse tempo de, né, de ampliar os horizontes, ampliar os territórios, né? Imagina, o povo tinha ali um horizonte de deserto, né, Ana e Borges? Esperando aqui a semana que vem, hein? Convite da Caris. Então, o povo tinha ali um horizonte de deserto. E, de repente, quando eles são introduzidos na terra, eles têm ali um horizonte de terra prometida, né? Anne, me manda um convite aí para você entrar uns 10 ou 15 minutos para você compartilhar aquela palavra amiga que você teve dentro de julho. Gente, manda aí o convite que eu dou ok aqui, você compartilha uns 10 ou 15 minutos aqui com a gente, aquela palavra fantástica. A Anne, gente, teve uma palavra linda que Deus falou ao coração dela nesse julho e é sobre conquistas, né? É tão especial, vou deixar ela te contar. Ela ministrou domingo em Sorriso na igreja e quando ela me contou eu achei tão incrível. E hoje a gente já conversou, né, Anne, por 1 hora e pouco aí ou 2, falando de palavras proféticas. Então eu penso que julho foi esse mês que nós tivemos essa parada, ou então que nós fizemos esse pit stop, ou então que nós fizemos essa repensada, né, do restante do ano. Ou seja, a gente teve a chance, muita gente falou isso, de batizar o ano novamente, né? Não significa que aquilo que nos trouxe no primeiro semestre é aquilo que vai continuar no nosso segundo semestre, né? E tanta gente me mandou essa impressão, olha, eu tô indo para um outro lugar, eu tô indo para uma outra conquista, eu tô tendo uma nova palavra, eu tô tendo uma nova direção, eu tô repensando, eu tô batizando. Então, assim, eu acho que essa coisa, né, nós fechamos 7 meses, né? E esse número 7, ele é tão significativo na Bíblia, né? Ele fecha ciclos. E hoje a gente estava falando, eu e a Anne, sobre isso. Anne, então eu vou te convidar aqui, já que você não tá me mandando o convite. Deixa eu ver se ela me aceita. Gente, para ela compartilhar essa palavra que ela teve sobre ciclos com você. Foi tão especial. E eu penso que julho é isso. Nós estamos aqui fechando ciclos para começar outros. E o que Josué faz? Josué leva as pessoas do deserto para um ciclo da terra prometida, né? Isso é mega especial, né? Então, que ciclo estamos entrando agora? Oi! Amiga, tudo bem? Tudo bem? Uau! Eu te vi entrando aí e eu fiquei tão afim que você compartilhasse. Eu vou pegar o fone para não dar ruído, mas eu fiquei tão afim que você compartilhasse aquela palavra, ou de domingo ou de ciclo, as duas, entendeu? Amiga, você me pegou toda descabelada aqui numa sexta-feira à tarde, que eu já devia ter ido no salão, que eu tô adiando faz umas 3 semanas. Preciso pintar o cabelo. Isso aí, ó, isso aí significa que nós somos guerreiras. Nós estamos na guerra. O nosso julho foi um mês de conquista, né, Anne? Amém. Então, assim, guerreiras nem sempre dá para parar, se arrumar. Às vezes foi só o lenço, olha, amarra o cabelo, assim.
Mas a gente Você não tá deixa de estar linda. aqui. Ah, obrigada. A gente não deixa de estar aqui para compartilhar. E foi tão especial compartilhar com você hoje sobre ciclos, ou se você quiser dar uma emendadinha com, né, aquela palavra lá de Pedro também. E eu queria que você compartilhasse aí uns 20 minutos, meia hora, que você quisesse. Então, eu vi você falando sobre o mês 7, né? Hoje é o último dia do mês 7. E, Exatamente. e eu também tenho uma outra sinapse bem poderosa sobre o mês 7. O povo fica me falando que eu tenho que erguer a tela, senão eu fico com uma cara grande. A minha já é grande, né? Mas aí eu não tenho ring light e aí cansa o braço, entendeu? Cansa o braço. Mas Aí olha, você muda. Deixa assim um pouco, aí depois você muda. tá bom. Então, Mas tá ótimo, amiga. A gente quer ouvir seu coração. Fala aí dessa. Voltou. Fala aí desse insight do mês 7. Quero te ouvir. eu tive um mês 7. Eu até contei para o bispo porque envolvia algumas coisas que eu tinha conversado com ele. Eu sonhei que eu estava num lugar em Brasília e veio uma amiga do Paulo Guedes, do ministro da Fazenda, da Economia, e disse assim: eu sou de ascendência judaica, da tribo dos druidas. E druidas, enfim, eu nem sabia o que era isso, mas ela me disse isso no sonho. E o número 7 é um número muito importante. E é um número que marca um tempo. E o 7 é a direção. 7 é a direção, ela dizia, no sonho. Aí eu Uau. falei para ela assim: olha, eu tô arrepiada, porque eu nasci em 77, no dia 14. Aí, no dia 14 de dezembro de 77. Então, o pessoal aí já sabe que eu tenho 42 anos. Não parece? Só, gente, tá me humilhando aqui, mas eu tenho 49, são 7 ciclos de 7, entendeu? Então a gente tá tudo aqui no denominador 7. Quando eu falei para ela, no sonho, que eu nasci em 14 de 77, ela falou: uau, eu creio que esse é um sinal, você é uma confirmação dessa direção. E 7 é o número, 7 é a direção. E aí, eu sonhei isso de um sábado para um domingo de manhã. E eu acordei, domingo de manhã a gente dorme mais um pouco, só que eu acordei sonhando aquele sonho e coloquei a mão do lado, assim, na cama e vi que tinha um celular. E eu olhei o celular. E sabe o que eu vi? 7 horas e 7 minutos do dia 7 de junho. Sério? Uau! Aí eu falei, Gente! eu printei a tela, porque eu tenho essas sinapses que você sabe, né? Eu printei a tela e falei, uau! Mas naquele momento, eu não lembrei do sonho. E aí, eu voltei a dormir. E quando eu acordei, lá pelas 9 horas da manhã de domingo, eu lembrei do sonho. E fui contar para o Sidney. E aí, eu falei, e parece que eu acordei 7 horas. Daí eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu realmente tinha acordado. E aí eu voltei para a cama procurar se tinha algum celular ali e encontrei, era o celular do Sidney, que ele tinha deixado no meio da cama, e eu coloquei a mão e printei a tela. Então estava lá a prova de que eu não estava sonhando, eu realmente... E aí, naquele dia, eu ouvi uma palavra sobre José, e eu entendi que aquele sonho era o sinal de um tempo que estava começando, que era 7 anos de fartura e que o Brasil Uau! deveria investir em armazenar commodities, armazenar grãos, armazenar minérios, armazenar coisas por 7 anos de fartura, porque depois desse tempo o Brasil ia ser reposicionado como uma potência mundial por conta desses anos de fartura que estariam chegando. E aí eu vi a história de José
E quem foi sinalizar para Faraó a ida de José para o palácio e a chegada desse tempo novo foi o copeiro, né? Que foi e disse, olha, tem alguém que interpreta sonhos e tal. Uhum. E aí eu falei assim, a sinapse com Neemias. Neemias também era um copeiro. E Uau! ele assistia ao rei. E eu falei, uau, Verdade. tem alguma coisa muito poderosa acontecendo, porque né, nós duas sabemos o que a gente está vivendo e que existem copeiros que vão levar essa palavra para o rei da chegada de um tempo novo. E então foi muito poderoso e eu sabia que o mês de julho seria esse mês de virada, esse mês onde as coisas iriam acontecer. E realmente na nossa vida a gente assinou um contrato de 7 milhões. Uau! Olha aí, Daniel. Que O Daniel não tá aí. assinava. 7. Gente, olha que testemunho. Tinha que chamar a Ana aqui mesmo. Mês 7 milhões. Sonho com 7. Amiga, libera a unção do 7 aí pra gente. Amém, amém. Essa Que unção já está lindo! liberada. 7 é o número de Deus, né? A Bíblia diz Uhum. que 7 é o número de Deus. E é esse o mês que ainda hoje, nas últimas horas desse dia, que é o último dia de julho do mês 7, Deus está fazendo coisas. É o número que Deus Uau! escolheu para se revelar para você, para revelar o poder dele na sua vida. E ele vai fazer com que se materialize aquilo que você tem ouvido. Se você está aqui, aliás, tem 73 pessoas agora. Olha, até o JB tá aí te ouvindo. É que ele sabia que você vinha. Aí ele Meu veio aqui Deus, te que ouvir, entendeu? resposta! Viu? Que resposta! Ei, Zefinho! Então, tem 78 pessoas, agora aumentou, às 17 horas aqui do meu horário. Deus está fazendo algo incrível. Uau. E Amém. esse semestre, que é o segundo semestre de 2020, ele vai realmente trazer uma dupla honra, uma dupla restituição, uma porção dobrada daquilo que as pessoas pensam que foi um ano perdido ou tem medo, né? Porque tem talvez pouco tempo. Deus, a gente está entrando numa era quântica. Eu tenho tido esses insights. E aí eu vou falar aqui para as pessoas aquilo que eu te falei sobre a palavra que Deus me deu. Na verdade, eu estava agora comentando com o Sidney sobre isso. Essa palavra que eu encontrei um esboço. Eu não sei quando que foi que eu fiz esse esboço, quando que eu já tinha falado essa palavra alguns anos atrás aqui em Sorriso, mas eu encontrei esse esboço procurando um documento da Zion e quando eu li, eu tinha a impressão que não foi eu que fiz aquilo. Tipo, eu pensei, uau, que bem escrito! Não, nem parece que sou eu. Eu tinha a sensação clara de que essa era uma palavra para esse tempo. E a palavra, resumidamente, de quando Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado do mar, ele disse, sigam avante, vão à frente. Depois de Jesus ter feito a primeira multiplicação de pães e peixes, depois de ele ter curado a multidão naquela tarde, daquele dia, né, da primeira multiplicação, que é aquilo que eu chamei de milagres necessários. É fácil a gente entender e entra na nossa cabeça a cura de doenças e a multiplicação de pão e peixe para matar a fome. E isso é um milagre de sobrevivência. É o que acontece quando nós estamos no deserto, né? O maná que chega, é a cura. E isso parece que a gente consegue entender, né? Porque são milagres necessários. Só que Jesus disse assim, vão à frente, peguem o barco, vão sem mim, e eu vou ficar no monte. E eu entendi que a Bíblia diz que Jesus ficou orando no monte.
E eu entendi que ele deve ter ido conversar lá com o pai, né? Tipo, como que Jesus orava? Será que ele falava em nome de Jesus, em meu nome, em meu pai? Não, porque ele era o filho, né? Ele, ô pai, eu acho que era livre. Ô pai, me ajuda aí, vai, esse povo incrédulo aqui. Não, e aí eu penso o seguinte, eu penso que Jesus foi combinar com o pai algo que ele já sabia que eles queriam ensinar para os discípulos, que era, o pai, eu acho que está na hora, o que você acha? Está na hora de a gente fazer aquela parada doida lá. Que é, não é só milagre de sobrevivência e de matar a fome e de curar os enfermos, não. Ou de expulsar demônios. Agora, vamos ensinar que eles podem fazer coisas muito doidas. Que eles podem dominar a natureza, que eles têm poder de domínio sobre a natureza de uma forma totalmente doida. E aí, Jesus ficou lá orando e deixou a noite ficar bem escura e o vento soprou forte e os discípulos estavam sofrendo, com medo, talvez com frio. Vocês já foram no Mar da Galileia, eu não fui ainda, mas eu imagino que estava frio e eles estavam já com medo e cansados. E aí Jesus resolve vir dando um rolê pelo mar, caminhando sobre as águas. E os discípulos viram aquilo e disseram, ficaram aterrados. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados e falaram, é um fantasma. E aí... O que vocês estão e eu chamando de fantasma na nossa vida, né, Anne? O que estamos chamando de fantasma? Qual é a sacada? Qual é a sacada? Enquanto eles estavam no deserto lá, onde Jesus estava multiplicando pães e peixes e curando os enfermos, era de tarde. Então, eles podiam ver, estava claro o dia. Então, eles tinham um entendimento suficiente, tinham luz para entender que era Jesus que estava fazendo aquilo e que ele era poderoso e ok. Mas naquele momento que fala que era na quarta vigília da noite, o período mais escuro da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, que é a quarta vigília, então Jesus vem caminhando de uma forma que eles não conseguem entender e porque eles ficam com medo, eles atribuem ao mal. Eles atribuem ao diabo. Olha aquilo aí. que era Jesus vindo. Que forte, ou seja, o desconhecido, né, amiga? Quando o desconhecido vem, às vezes a gente chama de mal, porque não sabe quem é, né? Uau! Que sacada! Então, o fato de a gente não entender um mercado, um projeto, uma sinapse, ou uma descoberta científica, ou uma tecnologia, ou qualquer coisa que não caiba no nosso entendimento e que talvez a gente atribua ao anticristo, ao diabo, ou a uma coisa maligna, ou até, sei lá, vamos falar baixinho aqui, ao espiritismo, né? Às vezes, pode ser que Jesus esteja vindo ao nosso encontro de uma forma que a gente não consegue entender, porque a gente está com medo, porque a gente está apavorado, e a gente pensa, meu Deus, é um fantasma, né? Socorro, é algo do mal. Mas aí, Pedro, que era uma pessoa corajosa, transcendente, ele disse assim, e aí Jesus falou, não temas, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Esse sou eu de Jesus me remeteu a Moisés, quando ele ia falar com o faraó, Deus mandou ele falar com o faraó. Vou dizer que quem me mandou. Foi eu sou. Foi o eu sou. Uau. E aí Pedro diz assim, se és tu, então Pedro tinha dúvida, tinha medo, tinha dúvida, né? Se és tu, manda ter comigo, né? E aí Pedro vai. Liga pro Gal e fala que eu tô numa live. O pessoal me ligando. Faz favor. Se és tu, me manda que eu vou. Eu vou até você caminhando. E aí Jesus disse, então vem. E a palavra que ficou muito forte no meu coração é, Jesus está vindo de uma forma diferente,
Jesus Uau. está se revelando de uma forma que a gente talvez não consiga entender. E a gente está com medo, pensando, e agora? O que está acontecendo? Será que é o Armagedon, esse coronavírus? E a China é o dragão? Não é? É a besta? Não sei, meu Deus. Mas no meio dessa coisa toda, desse mar revolto, é Jesus que está vindo de uma forma diferente. Uau. Diferente. Yes. E aí a gente tem que acreditar e fazer prova e falar assim, Senhor, se é o Senhor que está vindo nisso aí, então deixa eu experimentar. E aí ele vai dizer, então vem. E aí a gente vai sair do nosso entendimento antigo, do nosso comodismo do barco, que é uma segurança, e a gente vai caminhar por um caminho novo, um caminho jamais pisado. Nunca ninguém... Aliás, nem era bíblico andar sobre as águas. Não estava na Bíblia. O máximo que tinha era um chato. Era inovação, né? Inovação, né? Eu fico olhando que como os milagres de Jesus, né, amiga, são tão cheios de inovação, porque ele não cura da mesma forma, não multiplica da mesma forma. E aí, você colocando agora, não tinha outro episódio desse, né, de andar sobre as águas, né? Não tinha precedentes. E tem gente que fala assim, vamos checar se está na Bíblia. Pausou aqui porque a minha batida... Mas aí vem aquela palavra... Tá, vem aquela palavra de Atos, vai colocando, vem aquela palavra de Atos que fala que... Não, Jesus fala também, né? Nós faremos, vocês farão os milagres que eu faço e ainda os farão maiores, né? Uhum. Maiores ainda. Eu deitei aqui para ficar mais confortável. Ah, olha aí, que coisa mais chique, gente. No mês 7 tem direito à live deitada. Mas, amiga, eu queria que você... Descanso. 7, dia do descanso, dia da completude, né? Porque 7 são ciclos completos, né? Eu fiquei pensando nisso quando você me falou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho daquela coisa do milagre desnecessário. Ah, sim. Essa aí foi muito legal. Porque é o seguinte, andar sobre as águas não é necessário, né? Ou será que Jesus estava querendo... não era uma necessidade, né? Uau, olha que superstar. Ele fazendo uma pirotecnia aí, e tá vindo sobre as águas, caminhando. Isso na lógica humana não é necessário, né? Pode ir falando, é que aquela... Vem cá, Caris, fala oi, a tia Anne tá aqui na live. Fala oi pra tia Anne. Olha, gente, 7 anos. Então a Caris tinha que vir aqui, porque tem 7 anos a Caris. 7 anos! Né? E a gente está falando de... Não é hoje o aniversário dela, mas eu estou dizendo que ela tem 7. Uau! 7 anos! Sim, amiga. Aí a continua. Caris é muito profética. Então... Pode ir falando, amiga. Pode falar. Então, pode ir falando. Caminhar sobre as águas não é necessário. Não é um milagre necessário do ponto de vista humano. Mas eu entendi. A Kari só tá mandando um recado aqui, gente. É que ela tá ali na aula de piano e eu vou poder mostrar para vocês daqui a pouco, entendeu? Uau. Sim. E aí, Anne? Então não é um milagre necessário, né? Do ponto de vista humano, é algo supérfluo. É algo inédito, inesperado, mas supérfluo. Para que você usaria esse dom ou essa coisa de domar a água ou a lei do empuxo? Não é necessário, mas foi algo que Deus quis fazer, que o Pai quis mostrar para os discípulos, e isso acontece para discípulos, não acontece lá no deserto para a multidão, mas esses milagres, eles acontecem para quem realmente está disposto a ir avante. Como Jesus disse, vão à frente, avancem, que vocês vão ter uma experiência diferente, uma experiência única e transcendente. E aí, o que me chamou a atenção sobre o milagre desnecessário, que eu descobri, e você me ajuda a entender se eu estou certa nisso, é que a revelação
de Pedro sobre quem era Jesus, que acontece 2 capítulos adiante, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos diziam: uns dizem que tu és Elias, outro que tu és Jeremias, João Batista. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse milagre, essa revelação de quem Jesus é, que Pedro teve, baseado na experiência do milagre desnecessário, foi que fundamentou a edificação da igreja. Uau! Uau! Que forte! Que forte! A igreja não foi fundamentada você veja, enquanto Jesus estava curando os enfermos e multiplicando o pão ou matando a fome da multidão, eles ainda não sabiam quem Jesus era. Mas Pedro só teve certeza e a convicção de que quem era Jesus, na sua completude, quando ele experimentou a partir de um milagre totalmente doido e aparentemente desnecessário. Uma experiência, né? Naquela experiência de andar sobre o mar, ele realmente entendeu que ele estava lidando com alguém que era o dono, que era o criador de todas as coisas. Então, incrível a gente isso. vai entender Jesus quando a gente experimentar. Uau, incrível, incrível. Era isso que eu ia dizer, porque uma experiência que você tem abre a porta, ou a chave, ou o portal, ou o acesso, né? Para você conhecer a plenitude dele, né? Uau, que forte. Que forte, amiga. Que incrível. Poxa, obrigada, obrigada. E se você pudesse ainda terminar, já eu vou mostrar a Caris ali, gente, com uma música para vocês, mas se você pudesse ainda falar, amiga, da importância de fechar o ciclo dos 10 anos, né? Já tô te explorando aqui do ciclo de 10 anos. Com todo prazer. É uma honra receber o seu convite, assim, toda sem maquiagem. Pode. Olha aqui, gente, só uma pausa. Uau! Dó, ré, dó, ré. Que linda! Obrigada! Parabéns, tá tocando a primeira musiquinha do Ré Mi Fá. Então, amiga, compartilha aí com a gente sobre o ciclo de 10 anos, né? Que você estava falando aí para mim, falando hoje mais cedo sobre... A gente está aí, né? Encerrando não, estamos indo para o segundo semestre de 2020, né? Sim. E você estava falando de 10 anos, né? Dos acontecimentos de 10 anos. Eu achei tão incrível, gente, porque eu acredito tanto em ciclos, eu acredito tanto em 7 anos, em 10 anos, que eu até falei para a Ana, vou fazer uma pesquisa do que aconteceu na minha vida há 10 anos atrás. Porque quando você lacra um ciclo, significa que você tem os despojos, ou os alimentos, ou a riqueza daquele ciclo, mas que você está abrindo um novo ciclo. E eu estava falando para a Anne, 2020 é um fechamento de ciclo para todo mundo. Não é assim, quando eu fiz 10 anos de casamento, quando eu fiz 10 anos, quando o filho tem 10 anos, alguma coisa. Não, é um fechamento para todos nós. Então imagina o que Deus está fazendo, né, na humanidade, nesse fechamento de ciclo, né? Então, eu acho que enquanto a Ana estiver falando, você poderia pensar, o que faz 10 anos na minha vida? Tem 10 anos que eu fiz o quê? Ou tem 7 anos que eu fiz o quê? Porque eu acredito, hoje foi tão gostoso trocar essas figurinhas com ela, que eu acredito que quando nós temos o entendimento, a luz chega para nós. Então, quando você entende algo, quando você faz a conta e você fala, não, realmente eu tenho 10 anos nessa empresa, ou meu filho tem 10 anos, ou tem 10 anos que eu fiz essa cirurgia, tem 10 anos que eu fui curado, tem 10 anos que eu estou na igreja, ou 7 anos que seja,
Então você está tendo um entendimento de um ciclo. E você colhe do resultado daquele ciclo e você também vai para um outro ciclo. E hoje é 31 de julho. E eu achei tão incrível, só antes de você falar dos 10 anos, que eu fui reler Josué aqui, que é o livro que nós lemos em julho, e sabe o que está escrito lá? Gente, eu não sabia disso, eu não lembrava disso, que ele venceu 31 reis. Eu Uau! falei, olha que incrível, eu ia até te Deus! ligar para te falar isso, porque eu e a Anne, a gente fica trocando muita figurinha sobre números, né, Anne? E eu falei, olha, tá escrito lá, eu vou pegar o texto enquanto a Anne está falando aqui para vocês e vou ler, ele venceu 31 reis. Uau! Então, eu fiquei pensando, uau, e Deus ainda fala para ele, ainda tem mais terra para conquistar, Josué. Então, o que você já venceu nesse ano, mas Deus fala, olha, não vamos parar aqui, tem mais terra para conquistar. Então, isso é ciclo, porque eu estava lendo ali, quando o ciclo de Josué se fecha, ele vence esses 31 reis e ele vai distribuir a herança da terra conquistada com as pessoas. Né? Herói é aquele que ajuda as pessoas a conquistarem as suas terras, não só conquista a terra dele, né? Eu fiquei pensando. Então, amiga, eu falei, uau, que especial falar disso no dia 31 de julho. Então, gente, Deus está querendo trazer uma luz e um entendimento sobre números aqui para nós hoje, né? Sobre ciclos, né? Não é numerologia, mas é sobre ciclos. Se você vai estudar a Bíblia, você vai ver ciclos de 10 anos, ciclos de 7 anos, como que Deus fez a Terra, como que Deus estabeleceu as estações, dias da semana, os números estão por trás de tudo isso, né? E se a gente entende a luz do número, a beleza do número, se a gente entende a autoridade, a certificação que trouxe ali, a maturidade do número, né? Então a gente pode colher o fruto dele, né? Porque quando a gente honra algo, a gente colhe o fruto, né? Sim. Amiga, tem algo super quântico acontecendo em relação aos números e hoje eu falei para o Sidney sobre o dia 31. Foi? Foi. Eu falei, olha, tem alguma coisa sobre o dia 31, porque 31/7 fazia muitos anos que eu não me ligava nesse número. E aí eu compartilhei algo sobre o ciclo de Elias e alguma coisa nesse sentido. Mas você me falou sobre o ciclo de 10, né? No ano de 2010, nós estávamos em Brasília e foi o ano que no mês 10 de 2010, no mês de outubro de 2010, nós tivemos um filho, o nosso caçula, que é o Otávio. O nome do Otávio significa recomeço. Eu nem sabia disso quando a gente deu esse nome para ele, que eu era, assim, bem estúpida. Ah, meu Deus, essa Anne, gente, como assim? Era bem estúpida e dá nomes proféticos pro filho? Não entendi disso. Achei o texto, depois vou ler para vocês. Tá, e aí? Aí tem 10 anos, então. E tem 10 anos. E aí, uma vez, o bispo me falou sobre o ano de 2010 e sobre o mês de outubro e sobre o significado desse nome do Otávio, que era recomeço. E ele me falou algumas coisas, mas eu falei, uau, que legal. E a Bíblia fala sobre pessoas que nasceram e que, por exemplo, e nasceu um filho a Noé e ele pôs o nome de Faleque porque nos seus dias a terra se dividiu. Então, o nome Faleque, que da onde vem falécia, marcou um tempo importantíssimo que formou os continentes. Então, nascimentos e mortes na Bíblia marcam tempos, né? E quando depois a gente foi tendo entendimentos sobre o que o Otávio carrega e o que aconteceu na nossa vida em 2010, realmente não tem outra palavra senão uma reviravolta na nossa vida. No ano que ele nasceu, aparentemente as coisas foram por água abaixo de uma maneira que a gente... Meu Deus! E que isso está se encerrando agora. Uau! Nesse semestre, nesse ano de 2020, a gente está vivendo o final desse ciclo doloroso que a gente começou em 2010. A gente está saindo de uma recuperação judicial extremamente difícil da empresa e assim, fazendo contratos e
e ao mesmo tempo nessa guerra de mudança de tempo, e eu te falei sobre poderia ser sem dores essas mudanças de ciclo. Mas a gente, meu Deus, aqui ó, eu tô toda em brotoejas. E aí se tornou mais claro isso para mim sobre essa coisa do ciclo quando o bispo estava fazendo a live com o Thales outro dia. Não sei quem de vocês aí assistiu, mas eles falaram sobre ciclos de tempos e o bispo falou sobre 2010 nessa live. Eu queria que vocês assistissem depois, porque foi muito profética, pelo menos eu achei. E aí eu comecei a falar, amor, olha, o Otávio nasceu em 2010, está se encerrando um ciclo de 10 anos, está começando um ciclo novo. E a gente estava lá em Cuiabá, numa reunião super estratégica, e isso assim começou a despertar muitas sinapses na minha vida, no meu espírito, sobre que a gente entraria num tempo novo. Só que eu não sabia, tipo, que tempo era esse. Eu não sabia, eu só sabia que era um tempo novo e que esse tempo seria marcado pelo mês de outubro, que vai ter a conferência global, e por isso você não pode perder, e que a gente estaria entrando numa nova era, num novo tempo muito, muito poderoso. Só que eu não sabia que tempos eram esses. E eu tive uma convicção no meu espírito, que como se Deus tivesse me escolhido dentre tantas outras pessoas, que eu acredito que isso não é exclusivo, mas como uma pessoa a quem ele dividiu uma marcação de um tempo. Por exemplo, quando eu concorri na política ineditamente em 2018, eu nunca tinha feito isso, foi algo absolutamente inédito. Mas o meu número era o 2020 e foi a partir desse entendimento lá nesse tempo em que a gente entendeu que 2020 é a visão perfeita e surgiu daí os nomes da conferência global desse ano e tudo mais. Eu pensei, uau, tem alguma coisa nisso. E essa coisa, desse caminho profético que foi aberto na campanha, que eu não ganhei, eu não me elegi, aparentemente foi um fracasso. Eu acho que você ganhou, você não foi eleita, é diferente. Eu não fui eleita, mas quase todo dia o Sidney vem e fala assim, amor, você está vendo o que está acontecendo? Olha só, a privatização dos presídios, o uso da mão de obra dos presidiários para fazer obras, olha as ferrovias, olha o que você falou lá na campanha, está acontecendo. Daí eu falo, uau, que legal. Tudo bem que eu não me elegi, mas se está acontecendo, e eu sei que não foi só eu que falei, várias pessoas profetizaram, criaram esse caminho profético, mas realmente 2020, esse ano é um ano de mudança de ciclo, onde a gente está entrando num tempo, numa era nova. Eu não sabia que era essa, até eu encontrar essa palavra de Pedro, que andou sobre as águas. E aí eu falei, uau, é isso. A igreja está sendo edificada sobre essa revelação nesse tempo. Tipo, a gente nunca orou até hoje. Eu nunca vi ninguém orando para caminhar sobre as águas. Eu nunca vi ninguém pedindo isso. Você já viu? Não, nunca vi. Pois é. Nem quando a gente vai a Israel, a gente não fica tentado, entendeu? A andar lá no Mar da Galileia. Pois é. Mas a gente está entrando, e eu acredito que essa revelação ela vai se completar. Ela vai se completar? Assim que eu terminar aqui. Porque, como eu tinha marcado uma reunião
para falar de Ah, mineração. olha aí, gente. E a mineração tá me ligando. Gente Mas ocupada, a gente tem que pegar assim, rapidinho. Não, então fecha aí em 3, 4 minutos, vai lá na sua reunião da mineração, porque nos não, interessa, né, Daniel? Isso. ó, a mineração pode esperar. Esse momento é mais importante. Porque Então, a gente está criando sinapses na cabeça das pessoas e que elas vão ser elementos fundamentais nesse processo de a gente andar por esse novo tempo. E depois da mineração é só uma consequência. Vai acontecer. Uau, yes. Aí você estava falando, você estava concluindo aí sobre o milagre, sobre o andar sobre as águas. Exatamente. A gente nunca orou, nunca pediu. A gente nunca pediu para Deus essas coisas. Mas Jesus era o padrão. Ele é a teologia perfeita e ele estava mostrando o que ele queria fazer. Uau. Essas coisas maiores. Outro padrão, né? Então... Além da necessidade, né? Isso ficou tão para mim quando você falou, além da necessidade, né? E se Pedro teve a revelação de quem Jesus era através dessa experiência quântica, então, amiga, é isso, é esse tempo que a gente está entrando agora, nessa virada de ano judaico, eu não sei como é que é. Hoje é dia 31 de julho do mês 7, mas, ó, eu acredito que profeticamente a gente está entrando nesse tempo de milagres quânticos, de milagres inexplicáveis, desnecessários, extravagantes, fora da curva, nunca ninguém viu, não está escrito na Bíblia, mas vai acontecer. Uau! Yes, eu também concordo. E, Anne, o capítulo 24 de Josué, que a gente leu Josué aqui o mês todo, fala o seguinte, olha, eu dei a vocês uma terra que vocês não trabalharam, cidades que vocês não edificaram, vinhas e olivais que vocês não plantaram. Eu dei a vocês uma herança. Então, quando a Anne falou para mim, que a gente já falou umas 2 vezes sobre os milagres desnecessários, então essa daqui era uma herança, mas não era uma herança, veio do seu pai, veio do seu avô. Não, eu estou te dando cidades que você não plantou, eu estou te dando, né, ministérios pelo qual você não trabalhou, eu estou te dando candidaturas, lugares no governo pelos quais, de repente, você não trabalhou, vinhas, né? Porque aí vai falar de produtividade, né, Anne? Vinhas, olivais, cidades. Não, quando eu vi isso aqui, cidades que você não edificou, eu falei, lembra de uma palavra sua sobre cidades também, talentos, aquela, acho que é do talento lá, né? Que Deus falou, olha, quando você foi fiel, eu te coloco como governador de cidades. Então, gente, olha que incrível. Eu guardei isso aqui para o finalzinho, porque eu queria dizer isso para vocês. Então, eu acredito que está chegando essa colheita que algumas pessoas vão dizer é desnecessário o que você fez, o que você recebeu. E eu vou até contar um milagre aqui, já que a Anne está falando de milagres, e ela vai me entender. Você sabe qual é o carro dos meus sonhos, né? Qual é o carro que eu gosto? Gente, eu gosto... Como é o nome daquele carro, Anne? Land Rover. É uma Land Rover ou Range Rover? Eu sempre confundo. Land Rover é a marca e Range Rover é um dos modelos. Tá, eu gosto daquele grandão, quadradão. Você gosta da Discovery? Eu não sei, gente. É esse aí que a Anne sabe qual que é. E eu tinha esse carro há 2 anos atrás e eu tive um acidente e esse carro deu perda total. Mas eu tinha seguro, a gente recebeu o dinheiro. Mas de lá para cá, sempre que o JB falava, o Pedro, alguém, olha, você quer o carro? Eu, gente, vocês sabem qual é o carro que eu quero. O carro que eu gosto é aquele. Se vocês querem me dar outro, tudo bem, não tem problema. E eu liguei para o Júnior, que é aquele amigo da Suprema, eu falei, ô, brother, procura esse carro para mim. Eu não sei, eu quero que procure o carro. Porque de vez em quando, gente, chega uma essência. Pode parecer desnecessário, né? Porque a Anne está falando aqui do mais, do desnecessário. E o Júnior veio, me mostrou o carro, eu gostei e tal. E numa conversa, alguém me abençoou com 50% do valor do carro. Né? A Anne sabe mais ou menos quanto custa o carro. Então, 50% do valor, o Júnior me ligou, olha, o carro já está pago 50%. Eu falei, bom, já ficou bem mais fácil, né, JB? Para você me abençoar com o restante. Então, gente, olha que incrível a gente poder acreditar nesse
nesse mais que o bastante, daquilo que de repente você não plantou, não edificou, não trabalhou, né? Porque é como a Anne falou, tipo assim, é meio desnecessário andar sobre as águas, mas é uma experiência que quando nós temos essa experiência com Deus, isso nos abre, eu penso, Anne, para a abundância e para a plenitude. Por quê? Porque quando a gente fica pensando, Deus fez um milagre porque eu precisava daquele dinheiro na conta, porque eu precisava daquilo, porque eu precisava daquilo outro. Tudo bem, esses milagres são importantes, mas a gente está pensando no suprimento, e isso é muito importante. No suficiente, mas pensar na abundância, no mais que o bastante, no derramar, né? Isso é incrível. Então, sabe, é incrível Jesus fazer um milagre para suprir a multidão, mas ele deixa 12 cestos cheios. Poxa, 12 cestos? Então, assim, existe uma abundância, né? Eu acho que esses milagres que a gente chama de não estar ali para o suprimento, como você colocou, eles mostram a mentalidade abundante de Deus, né? Sim. E que ele não apenas tem essa mentalidade, mas nós somos feitos à sua imagem e semelhança. O desejo do nosso pai é que a gente puxe pelo pai, né? Uau! O pai gosta olha, o seu filho puxou por você, né? É verdade. A gente se sente honrado, né? A gente tem que parecer com ele. Então, o padrão de pensamento, o padrão de cognição, o padrão de entendimento de Deus, do nosso Pai, que é de infinita sabedoria, infinitas possibilidades, infinita grandeza, é esse o padrão que a gente tem que desejar e pedir. E não simplesmente se contentar com a sobrevivência, com ficar na terra firme, né? Era deserto, mas era terra firme. Então, eles estavam ali presenciando milagres, e esses milagres são divinos, são bons, são necessários, vêm do Pai, mas o padrão que Deus deseja edificar a gente, a igreja dele, é um padrão transcendente, que vai além da terra firme. Ele é um padrão doido, é um padrão que a gente às vezes não consegue entender, mas a gente só tem que andar no fluxo, só tem que acreditar e continuar andando por essa palavra, por esse padrão. E só fechando essa coisa de Josué, que também fala muito comigo, aliás, essa semana, no dia que você falou sobre essa palavra de Josué, eu recebi aqui de presente 2 garrafas de mel de um grande apicultor que já foi contratado até para trabalhar nos Estados Unidos. E eu falei, poxa vida, esse é um sinal profético de que a gente está entrando na Terra Prometida. E aí você falou sobre cidades edificadas, sobre oliveiras e vinhas que a gente não plantou. E sabe quem plantou essas grandes cidades edificadas e os cachos de uva que precisava 2 homens para carregar, e todas aquelas coisas gigantes que tinham lá na Terra Prometida? Só poderia existir cacho de uva gigante ou cidades fortificadas gigantes porque os gigantes habitavam naquela terra. Eles construíram. Uau! Uau! Olha aí, o JB quer falar boa noite para vocês. Uai, você tá no travesseiro essa hora? Porque acabou minha bateria e como hoje é 6h07, eu estou descansando aqui profeticamente. Isso é um ato profético? Um ato profético de descanso. Descansa no Senhor, irmão. Olá, pessoal. Hoje eu estou 11 horas da noite com a super live com a super nutricionista. Ela é fantástica. Estamos na Semana da Saúde. Entrevistamos tanta gente boa. Semana que vem tem mais. Deu tanto certo que nós vamos dobrar a dose. E a partir de segunda-feira, às 7 da manhã, nós vamos ter a Casa de Heróis. É um pré-lançamento aqui com Josué. É Josué? Josué. E meio-dia, 7 da manhã e meio-dia, Casa de Heróis. Me chama aí,
chefe, você não me chamou, eu tô triste. Que não tem heroína aí nesse negócio de herói. Ela disse que não tem heroína, só tem os heróis. Arruma uma vaga pra mim aí nesse Meu negócio. Deus do céu. É verdade, eu vou mandar ele reeditar esse banner, né? Heróis e heroínas, né, Anne? Bem lembrado. Pois é. Esse negócio tem que... Olha, e eu vou aparecer nessas lives aí durante o mês. Eu tenho tanto texto sobre heróis da fé e heroínas que eu vou aparecer nessas lives aí toda hora. Vai ser um mês incrível. Agosto, as pessoas sempre falaram mal de agosto e sempre deu muito ruim muitas coisas. Nós começamos a falar bem de agosto há algum tempo atrás e tem sido uma experiência incrível que tem sido o mês de agosto para todos nós. Então, a partir de hoje, amanhã, nós vamos estar profetizando, vamos fazer lives assim, relâmpago, e as marcadas, 7 da manhã, a partir de segunda-feira, e 11 da meio-dia e 11 da noite, 10 e 11 da noite, depende do dia da noite. E Uau. vejo você lá, então, Casa de Heróis e Heroínas. Ô, Bispo, já que a gente está nos números, o mês de agosto é o mês 8. E 8 é o número do recomeço. Olha aí, que boa palavra. Vamos retomar tudo, vai ser fantástico esse mês para todos nós. Vivemos um primeiro semestre difícil, mas a gente viu que já aliviou e tem um manto de refrigério. Quero declarar sobre você um vento de refrigério, de paz, de harmonia, de coragem. O nome desse segundo semestre é ousadia. Então, avance para o seu propósito, para o seu destino. Você é imparável. Deus está te levantando para um tempo novo de colheitas. Esse segundo semestre, aguarde algumas colheitas especiais, algumas movimentações extras de Deus em seu favor. Ele tem reservado o melhor para os seus filhos. Beijo em todos. Até às 11. Amém. Eu recebo tudinho isso aí. Amiga, você tem ainda mais uns 5 minutos aí para fechar. Olha, o seu pensamento. Vamos lá. Que agora eu falei para você contribuir 10 minutos, mas que bom que você ficou a live toda com a gente, entendeu? Viu? Que ela tinha Quem que mandou? falar, né, gente? Live da heroína. Claro. Quem mandou você me chamar? Aí, Claro. eu entrei Quando eu no te ver aí, quando eu te ver, vai guardando todo. Gente, vocês não gostaram de tê-la aqui com tanto testemunho assim? Você vai receber hoje aqui. Eu quero que ela libere para você a unção desse ciclo de 10 anos, que talvez quando Deus faz algo conosco, eu levo isso tão a sério, porque nós somos apenas um modelo. A gente falou disso hoje à tarde. Nós somos apenas um modelo daquilo que Deus quer fazer no mundo. Então, a Anne ter vindo aqui, aberto o livro dela e compartilhado com você, como ela compartilha comigo aqui, falado de números, falado de desafio, é porque você é uma privilegiada, um privilegiado de estar aqui, porque quando Deus faz e nós contamos, existe uma frequência quântica, uma frequência espiritual que vai ativar o seu cérebro e que vai fazer com que você alcance aquilo que foi falado aqui. Então, nós estamos aqui hoje num hub de capacitação ou de potencialização do sobrenatural. Então, se aconteceu todas essas coisas fantásticas para a vida da Anne no fechamento desse ciclo, é porque Deus queria abençoar a minha vida e a sua vida, coroar a minha vida e a sua vida com essas bênçãos também. Amém. E eu quero fechar assim, aquilo que eu considero como a cereja do bolo desses discernimentos todos, desses sinais. Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Então, eu não poderia falar de tudo isso para mim. E eu também quero contar um testemunho poderoso. Gente, depois que eu tive essa revelação dessa palavra, dos milagres desnecessários, eu fiquei pensando, poxa vida, eu estou me sentindo igual aquele povo na multidão lá, esperando a multiplicação dos pães e dos peixes e a cura. Eu não estou nessa vibe aí de andar sobre as águas, mas eu queria estar. E aí, olha o que aconteceu.
Isso foi no domingo, né? Quando Aham. foi quarta-feira dessa semana, e essa palavra não saía da minha mente, e Pedro e tal, e milagres desnecessários, eu estava no escritório e praticamente eu não atendo ligações no telefone fixo. A gente acaba usando só o celular. Veio a secretária e falou assim, Anne, tem alguém de um banco querendo falar contigo. Minha garotinha fugindo aqui, gente. E aí, vai lá. e normalmente, como a gente passou por esse período difícil, né, que começou lá em 2010, esse período muito difícil, eu fugia de banco, igual o diabo da cruz, né? Porque eu pensava, banco é pepino, né? E aí, eu falei para ela assim, eu atendo. E não fiquei com medo daquela ligação. E a voz do outro lado dizia, eu sou fulano de tal, do banco ciclano de tal, aqui de Porto Velho. E em 2010, olha só. Olha aí, 2010, gente. Pega essa, gente. Vocês fizeram um seguro resgatável. Vocês fizeram duas apólices de seguro, cada um, você e o seu marido. E eu estou te ligando para a gente reativar esse seguro para você receber. Ele querendo puxar braço poçado dele, querendo reativar a nossa conta lá, de olho em que a gente movimentasse, porque eles têm metas, né? O pessoal de banco tem metas. Sim, sim. E eu falei assim, uau, mas como assim? Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter assinado apólice nenhuma, de ter depositado dinheiro nenhum em 2010. Eu não me lembro disso. Ele falou, pois é. Você tem uma conta no banco aqui e o seu marido também. E vocês têm um dinheiro para receber. Gente, e eu vou falar para vocês quanto era esse valor para que a sua fé seja edificada. Para mim, nesse momento, era algo assim extremamente significativo. Já houve tempos em que isso para mim não era muito dinheiro, mas nesse momento, de uma forma inesperada, ele falou assim, vocês depositaram 400 mil num seguro resgatável. E aí depois eu fui fazer a conta, e já que a gente está falando em números quânticos, em 7, esse valor corrigido pela tabela do... Como é que é? Me ajuda aí. Da Fundação Getúlio Vargas. FGV. Não, é corrigido pelo IGPM, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, usado para correção desses valores, dá em torno de 740 mil. Deve ter alguma taxa do banco lá, mas eu estou aqui. E aí eu fui ligar na central para confirmar isso. Sabe quem que me atendeu? Pedro. O Pedro. O Pedro. Gente, olha só, a Anne está prestando atenção nos sinais da vida. Olha, lendo o livro das obras, você tem que prestar atenção nos sinais da vida. Que incrível, amigo. Ele disse, eu sou o Pedro, no que eu posso te ajudar? Eu falei, olha, eu quero ver o dinheiro que eu tenho aí no banco. Aí ele falou assim para mim, olha, estranhamente eu não estou conseguindo ver o montante total desse dinheiro corrigido. Mas o prazo do protocolo é até o dia 6 de agosto para você receber essa resposta. Se até o dia 6 você não receber, no dia 7 de agosto, você liga aqui que você vai ter o montante desse dinheiro. Gente, o valor total. Que incrível, gente. Eu creio que esse é o milagre que Deus fez. Eu creio que, eu não tenho dúvida que ele falou sobre esse tempo, de coisas inesperadas. Ninguém estava esperando Jesus vindo andando sobre as águas. Os discípulos não estavam esperando, e tanto não estavam esperando como ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas está vindo ligações para você, está vindo gente te procurar, mensagens, conexões, e você atenda porque é Jesus. Amém. Mesmo que seja um banco e que você
receber Uau. sinapses, pessoas, ligações, mensagens. Que E incrível. atenda, porque Amém. Jesus está vindo. Amém. Amiga, super obrigada. A gente tem 30 segundos aqui. Olha, gente, eu amei estar com a Anne aqui, amei estar com vocês aqui. Nós vamos estar aqui em agosto, quase todos os dias da semana. E a gente vai ter a Anne aqui contando mais sinápticas sobre os números dela e sobre as revelações dela, viu? Um beijo.